E aí, tudo bem? Hoje a gente vai desvendar o comecinho de uma saga incrível. Uma história que tem de tudo: fantasia, humor, muito perigo e, mais importante, um coração enorme. Então se preparem, porque vamos entrar de cabeça no mundo da saga Wingfeather. Já pararam para pensar nisso? Essa é a pergunta que dá o tom de toda a história. É uma pergunta que vai forçar três irmãos a encarar um destino que eles, coitados, nem sonhavam que existia. Bom, antes de mais nada, vamos entender onde a gente está pisando. Tudo começa num lugar que, à primeira vista, parece super tranquilo, mas é aquele ditado, né? As aparências enganam, e muito. Essa é a ilha de Scree. Um dia foi um lugar de paz, sabe? Mas agora os moradores vivem com medo, sob o controle de um império bem cruel. A opressão virou parte do dia a dia. E quem garante que todo mundo anda na linha? São eles, os Fangs de Dengue. Pensa nos bichos reptilianos e bem malvados. Eles são o rosto da opressão, patrulhando tudo e são a ameaça que nossos heróis veem todos os dias, bem ali, na sua porta. E por trás desses soldados tem alguém muito, mas muito pior. É o Gnak, o sem nome. O nome já dá um arrepio, né? Ele é o grande mestre das marionetes, a maldade pura que comanda os Fangs e cuja sombra tá, aos poucos, cobrindo tudo. Bom, com esse cenário de dar medo já montado, chegou a hora de conhecer a família que tá no meio desse furacão. E pode acreditar, eles não têm nada de comum. E aqui estão eles, os nossos protagonistas. Primeiro, o Jenner, o mais velho, aquele que carrega o peso do mundo nas costas tentando proteger todo mundo. Depois vem o Kalmar, o irmão do meio, sabe? O tipo rebelde, corajoso, que não leva desaforo para casa. E por fim, a pequena Lely, o coração da família, super gentil e com um dom para música. São completamente diferentes, mas essa mistura que funciona, né? A responsabilidade de um, a ousadia do outro e a doçura da caçula é isso que vai manter eles de pé. E, claro, a família não se resume a eles. Temos a mãe, Nia, uma fortaleza de mulher, e o avô, Podo, um ex-marinheiro todo rabugento, mas que ama aqueles netos mais que tudo. São eles que guardam o grande segredo. Ah, e não dá pra esquecer o Tink, o corvinho da Lily, e o Nugget, o cachorro da família, que completam esse lar tão único. Então, aqui está a grande virada da história. A família Wingfeather não é só uma família qualquer se escondendo. Eles são a realeza perdida de Aniera, um reino que o próprio Gnag destruiu. Eles são, literalmente, a última esperança, e é por isso que Gnag os caça. Agora a coisa ficou séria, né? Olha, com um segredo desse tamanho, era óbvio que a vida tranquila deles não ia durar para sempre. E, pois é, a hora chegou. A situação começa a ficar pessoal e aterrorizante. Os Fangs não estão mais só de guarda, eles começam a levar as crianças da vila. Para Nia e para o Podo, isso soa como um alarme ensurdecedor. O cerco está se fechando. E aí a ação explode, a casa é cercada, a tensão é máxima. De repente, um mapa velhíssimo, que estava guardado há anos, vira a única chance de salvação. A partir daí, é uma fuga desesperada por túneis escuros, sem a menor ideia do que vem pela frente. A vida que eles conheciam acabou. Fora de casa e correndo pela vida, a família vai descobrir bem rápido que os Fangs eram, na verdade, o menor dos seus problemas. O mundo lá fora é assustador. Mas, no meio de tanto perigo, uma ajuda aparece. E da forma mais estranha possível. Conheçam Peach, o Homem-Meia. Uma figura super esquisita, meio pássaro, meio, sei lá. Mas ele acaba virando o guia e protetor da família nessa jornada maluca. Por outro lado, eles dão de cara com um terror saído de um pesadelo. E não é um monstro qualquer, não. É uma criatura feita de osso e sombra, criada pelo próprio Gnag com um único objetivo: caçar e destruir os herdeiros de Aniera. Agora fica bem claro, isso não é mais uma fuga, é uma caçada. A identidade deles, o que eles são, os transformou no alvo número 1 da criatura mais poderosa e maligna daquele mundo. Não tem mais para onde correr. A família passa por essa primeira provação gigantesca, mas a jornada deles está só no começo. Vamos dar uma olhada em como esse primeiro livro fecha esse capítulo da vida deles. O final não é aquele felizes para sempre. Longe disso. Eles sobrevivem sim, mas pagam um preço bem alto. É uma vitória com gosto amargo, sabe? Uma que os força a crescer na marra e entender que a luta real não é só para sobreviver, mas para salvar a alma do mundo deles.
E isso tudo nos mostra do que essa saga é feita. A família e a lealdade são a base de tudo, o chão firme deles. A coragem não é algo que eles têm de sobra, é algo que eles precisam encontrar dentro de si mesmos no susto. Cada irmão está numa jornada para entender quem é de verdade. E no fim, a esperança é aquela luzinha bem fraca que os impede de desistir no meio de tanta escuridão. Essa frase que o narrador repete algumas vezes é basicamente o lema da saga. Porque mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando a perda é imensa e o medo paralisa, sempre tem um fiozinho de esperança para se segurar. Olha, para quem curte mundos gigantescos e bem construídos, personagens que a gente se apega de verdade e aquela luta clássica do bem contra o mal, essa saga é um prato cheio. Ela conversa diretamente com as grandes obras de mestres como Tolkien e C.S. Lewis. E a gente fecha com essa pergunta, que fica martelando na cabeça. É a pergunta que Janer, Calmar e Lily têm que responder todos os dias. Uma pergunta sobre sacrifício, sobre amor e sobre o que realmente vale a pena quando parece que tudo já foi perdido.